Estamos no ar, vamos juntos. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pastor Guilherme, eu começo ouvindo a sua opinião. Seu destaque é: possível amar alguém que não queremos ter por perto? Bom dia, JR, bom dia aos colegas debatedores, bom dia aos ouvintes do Debate 93. É sempre uma alegria estar aqui participando deste debate líder de audiência. Olha, JR, uma característica do nosso idioma, uma característica da língua portuguesa é uma palavra ter vários significados, né? No português é assim: você fala manga, você pode estar se referindo a uma fruta e você pode estar se referindo à manga de camisa, né? Da camisa. O amor é a mesma coisa, tem vários significados, né, no nosso idioma. E é diferente no grego, por exemplo, o grego koiné, em que o Novo Testamento foi escrito. Existem várias palavras para designar o amor, sendo as 4 mais conhecidas: o eros, storges, filéu e o ágape. Nós precisamos saber de qual amor nós estamos falando aqui, porque tem diferença. O amor entre um homem e uma mulher, por exemplo, tem características próprias. O amor entre familiares tem uma outra característica. O amor entre irmãos em Cristo, uma outra característica. A pergunta que eu destaquei: é possível amar alguém que não queremos ter por perto? Sim, eu acredito que sim, é possível amar alguém, porque amar não significa concordar com tudo. Às vezes você discorda de práticas de vida, de condutas, discorda do temperamento da pessoa, você acaba optando por ficar um pouco mais distante. Mesmo amando aquela pessoa, você fica um pouco mais distante. É o caso, por exemplo, do amor de Deus, né? O nosso referencial de amor, nosso modelo de amor é o amor de Deus. Deus ama o pecador, mas rejeita e detesta o pecado. E o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, mesmo quando o ser humano está distante de Deus pela prática do pecado, Deus continua amando este ser humano. Tudo bem, quero ouvir a opinião do pastor Marcelo Gleiser sobre esse assunto. Pastor, é possível amar alguém que não queremos ter por perto? O senhor concorda com o que disse anteriormente o pastor Guilherme? Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores. Concordo com o que disse o pastor Guilherme, só quero ressaltar que parece contraditório nós dizermos que eu amo alguém, mas não quero esse alguém por perto. E aí confunde-se o nosso conceito de amor, porque o nosso conceito de amor, esse conceito muitas vezes sul-americano, é um conceito de sentimento, de paixão, de emoção. E amor, como já foi dito aqui, ele tem várias conotações. O amor tem vários termos diferentes. Então, quando nós pensamos em amor em primeiro lugar, pensamos em sentimento, nós devemos entender que amar também, muitas vezes, não inclui o sentimento, mas inclui o desejo, a vontade de fazer bem o outro, inclui o desejo, a vontade de que o outro não sofra, de que o outro não pereça. Portanto, é possível amar ao meu inimigo. Eu não quero o meu inimigo perto de mim, óbvio, ninguém quer o inimigo perto de você. Mas é possível amar o inimigo, não só possível, como Deus nos ordena. Mas que amor é esse? É o amor de sentimento? Não, não é amor de sentimento, mas é um amor que deseja o bem ao outro e o amor que quer que o outro viva em paz e em felicidade, mesmo que seja paz e felicidade distante de mim. Pastora Nadiege Macário. Bom, eu concordo e eu gostaria de acrescentar uma coisa. Quando a gente pensa em amor, realmente, a gente, inclusive o dicionário também fala sobre isso, que é um ato, né, de amar. E esse ato de amar requer ação, requer atitude. E a nossa atitude tem que ser de querer o bem à pessoa. Andar com a pessoa não quer dizer que você ama também, né? Então você pode querer o bem a essa pessoa, mas você pode não querer que essa pessoa esteja envolvida com o seu dia a dia, por uma série de razões, mas que essa pessoa, no momento que ela ama em atitude, ela pode estar sempre orando, ou pode estar sempre se oferecendo para ajudar em alguma coisa. Então a gente tem que ter o cuidado de que quando a gente começa a querer afastar as pessoas de nós, porque de repente a gente não quer andar junto, a gente começa também a ter um sentimento que não é um sentimento de Deus, não é um sentimento, mas pode vir a ter um sentimento humano de rejeição, e a rejeição traz outras consequências. Então nós temos que ter cuidado para quando realmente a gente tiver uma pessoa que a gente precisa ter atitude de amor com ela, não afastá-la de uma forma arrogante, mas tê-la de uma forma de relacionamento para com Deus, relacionamento com o próximo, pensando em ajudá-la, pensando em orar por ela, pensando em demonstrar
algo de Deus em nós para com aquela pessoa. Pastor Sandro Araújo, quero também ouvir a sua opinião sobre esse assunto. A princípio, nós temos aqui uma constatação, pelo menos nos 3 oradores que antecederam o senhor, de que é possível amar alguém e não querer estar perto desse alguém. Embora, como disse o reverendo Marcelo Gleas, isso pareça contraditório. É verdade. É a opinião dos companheiros. É também a sua? Bom dia, JR. Bom dia, amigos debatedores, ouvintes. Eu faço também as minhas palavras dos meus amigos aqui, colegas. É possível, sim, você amar essa pessoa e não tê-la perto. Eu posso amá-lo e não concordar com as suas atitudes, mas eu preciso amá-lo em Cristo Jesus, porque é a base de um ensinamento. E se essa é a base do ensinamento, hoje eu estou com você ao meu lado. Não concordei com a sua atitude, mas o ensinamento cristão que eu tenho, o ensinamento que eu tenho da parte de Deus é que eu devo amá-lo. Não concordo com as suas práticas pecaminosas, mas amo você acima de tudo, porque preciso enxergar em você o amor de Deus. Quero ouvir os nossos ouvintes também, a participação de cada um deles com a gente sobre esse assunto. Alguém pode chegar para você e afirmar: eu te amo, mas quero você longe da minha vida. Isso não parece uma declaração de amor, pelo amor de Deus, é uma declaração de distância. O que vocês disseram parece contraditório, e aí eu entro exatamente no contraponto aqui para poder avaliar. Ou seja, você imagina bem, você ouve uma pessoa te dizer exatamente isso: olha, eu te amo, olha, eu te amo, ainda fala te amo, eu te amo profundamente, mas olha, eu quero você longe de mim. Ou eu te amo, mas comprei uma passagem aqui pro outro lado do mundo. E outra coisa, só de ida. Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. A pesquisa é a seguinte: você acha que o amor é uma atitude ou um sentimento? 69% dos nossos ouvintes acreditam que o amor é um sentimento. E aqui pelo WhatsApp, telefone 96803-8319, uma das nossas ouvintes, ela diz assim: bom, gente, pra mim o amor é bem mais que um bom sentimento, ele é atitude. E muitas vezes requer de nós atitudes práticas e até mesmo desconfortáveis. A gente precisa amar o nosso próximo assim como Deus nos amou. É difícil, mas não é impossível. Agora, uma outra ouvinte, já começam os exemplos, ela diz assim: olha, gente, eu tenho muita dificuldade com o meu pai. Ele é uma pessoa que não se dá bem com ninguém, nem com os irmãos e nem com os filhos. Então, diante das dificuldades dele, como ele é alguém que só me amaldiçoa no pouco tempo que a gente tem contato, eu sinceramente não sei se eu amo, sei que ele não me faz falta alguma e tampouco quero estar perto dele, porque ele me faz muito mal. Olha aí, minha gente, vamos continuar ouvindo a opinião dos nossos queridos ouvintes aqui da Abolição. Um ouvinte dizendo: o amor não é um sentimento, é um mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Temos que aprender a amar para obedecer o mandamento de Deus, é o que diz uma de nossas queridas ouvintes. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Companheiros, vamos voltar a esse ponto inicial. Na sequência, vamos partir aqui para como ter atitudes com gente que não merece, e há muita gente que não merece ser amado. Talvez aqui dos 5 que estão aqui, vocês 4 mais eu seja, né? Talvez um de vocês pode dizer: olha, eu também. No final você vai ver que merecer. É verdade. Não é isso? Só a morte. Não é isso? Enfim, mas vamos lá para a gente poder analisar. Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo. Muito bem. Ele ilustra isso contando a parábola do samaritano, que o organizador do texto bíblico colocou lá bom samaritano, como se os demais não fossem bons, né? Isso não é bíblico, não foi Jesus que disse que ele era bom samaritano, Jesus chamou de samaritano. Muito bem, então nós temos ali uma ilustração, porque quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Quem é o próximo? E aí análise em cima disso. Então, quando vocês dizem que o próximo, que eu devo amar o próximo, mas o próximo pode estar longe, tá certo? O próximo precisa estar próximo, o próximo pode estar longe. Traduz um pouco isso aí para o entendimento dos nossos ouvintes, porque a tendência que nós temos é de trazer para perto quem nós amamos. Sim. Correto? É de estar perto de quem nós amamos. É essa
a conversa inteira é exatamente em cima disso. Você ama alguém? Ama. Então traga essa pessoa para perto. A igreja é um lugar de pessoas que se amam, pessoas que congregam juntas. Esse é um perfil que a gente tem. Agora, quando a gente parte do pressuposto de que eu posso amar alguém e me manter longe desse alguém, propositalmente, não é longe, mudou, é propositalmente longe. E a frase que eu usei é uma frase dura, mas é a frase: eu te amo, mas eu te quero longe. JR, eu acredito que amor e convivência não necessariamente sejam duas coisas iguais. Eu posso amar a pessoa, mas eu posso não ter afinidade com ela, eu posso não ter os mesmos gostos que ela tem, eu posso ter opiniões muito divergentes e aí acabar evitando a convivência com aquela pessoa sem necessariamente deixar de amá-la. Eu tenho muitos irmãos em Cristo, tenho muitas pessoas que eu não convivo tão diretamente porque não tem afinidade, porque não tem aquele companheirismo, mas não quer dizer que eu não ame. Amor e convivência, para mim, não necessariamente estão entrelaçadas. Jota, existe a confusão que as pessoas fazem com a questão do amor. E aí entra muito claramente a definição da palavra amor na língua grega. Nós temos algumas definições da palavra amor na língua grega. Eros, filia e ágape são as mais conhecidas. O que seria Eros? O amor de homem e mulher, de onde vem a palavra erótico. É o amor que um homem sente por uma mulher, que é diferente do amor de amigos, que é o amor filia, e que é diferente do amor de Deus, que é o amor ágape, que é o amor que procura fazer bem àquele que não merece esse bem. Portanto, existem definições e distinções do amor. O amor não é apenas um sentimento de paixão pelo outro, aonde eu tenho que estar com o outro e eu só posso dizer que eu te amo se eu estiver apaixonado por você. Não. Amor é o amor ágape, também, aonde eu faço bem àquele que não merece, mesmo que eu não tenha nenhum sentimento por essa pessoa. Então, quando pensamos em amar ao inimigo, ou pensamos em amar alguém que não merece a nossa confiança, e porque não merece a nossa confiança, não pode andar do nosso lado, porque existe essa questão: se alguém não é digno da minha confiança, eu posso tratar bem, ser educado, querer o bem para essa pessoa e não andar com essa pessoa. Exatamente. E isso é amor. E isso é amor. Nós devemos, então, ter claro nas nossas mentes isso, de que o meu inimigo, ele não merece ser o meu melhor amigo porque é alguém que eu não tenho confiança. Mas mesmo assim, se meu inimigo tiver fome, eu vou dar de comer, se tiver sede, eu vou dar de beber. E isso é amor, porque amor não é apenas paixão. Amor tem uma série de significados, inclusive fazer o bem àquele que não merece o bem. E o problema é que quando as pessoas não aceitam a tua palavra ou aquilo que você coloca, a tendência da pessoa é realmente não querer estar perto e, ao mesmo tempo, até começar a ter um sentimento de rejeição e abafar aquele sentimento de amor que Deus nos dá para com o próximo. O problema é que a gente confunde muito, e o pastor Marcelo, ele falou assim, deu para esclarecer um pouquinho, daquilo que a gente está tentando falar logo aqui no início. A gente tem que ter cuidado com atitudes e com os sentimentos. E às vezes a gente peca pelo sentimento e esquece da atitude. Porque me fez mal, então não quero mais saber, não amo mais, eu quero a morte dessa pessoa, eu quero que ela nunca mais tenha nada de bom na vida dela. Isso é um sentimento ruim, que é um sentimento que Deus não trouxe para nossas vidas. Através de Jesus, Ele nos resgatou dessa maneira, para que tivéssemos esse amor. E a atitude é aquilo que nós precisamos ter e fazer conforme Deus fez com Jesus e para nós. Alguém já disse, ou algumas pessoas já disseram, que o amor faz com que a gente veja o defeito do outro de uma forma diferente. O outro mantém os defeitos, mas eu não os vejo da maneira que talvez outras pessoas vejam, ou até talvez como eu mesmo já vi anteriormente. Alguém já disse isso, não sei se vocês estão de acordo, se discordam, etc., mas a maneira, isso produz um convívio diferente. O convívio com base no amor. O convívio com base no amor, ele permite que pessoas que pensam de maneira completamente diferente, em que alguns casos são absolutamente antagônicos, mas ainda assim existe o amor que permite que eles se assentem, que estejam juntos. Você imagina que no grupo dos discípulos de Cristo, eles não pensavam da mesma forma. Tem vários exemplos aí da própria Bíblia para a gente identificar esse tipo de possibilidade. Então aí existe uma questão que é para a gente avaliar. Não quero me prolongar nesse ponto, porque temos outros pontos aqui, mas também fico somente preocupado
porque em alguns casos pode haver um encorajamento ao afastamento com base no amor. E vou exemplificar isso de uma forma jocosa, de uma forma simples. Quantas pessoas já terminaram um namoro desse jeito? Olha, eu te amo tanto que eu quero dizer a você o seguinte: você não merece uma pessoa como eu sou horrível. Você merece uma pessoa melhor. Tá certo? E o camarada ou a menina, eles usam esse tipo de desculpa que às vezes pode ser utilizada não só de uma maneira como essa, que é uma maneira hilária, fim de relacionamento, que parece uma brincadeira, que não é uma coisa séria, mas também pode ser alinhavada para que outras pessoas utilizem esse tipo de postura ao longo da sua vida nos seus relacionamentos. Ou seja, não é porque eu amo muito e que eu discordo que eu vou me afastar da pessoa. O amor deve me fazer tentar todas as possibilidades de convívio com esse meu amigo que pensa diferente, com um vizinho meu, com meu irmão, com uma pessoa, às vezes é um cara que trabalha no mesmo ambiente que eu. Então o cara é uma nhaca, entendeu? É carne de pescoço, o bicho é chato que só, e ninguém aguenta o camarada. Mas o amor deve me levar a tentar caminhar com ele. Acho que nesse ponto vocês estão de acordo. Sim, JR, eu concordo com a sua fala. Tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte: no que depender de vós, tende paz com todos. Então, assim, no que depender de você, você deve, o amor que você tem à pessoa, você deve se esforçar para manter o convívio, para estar próximo, né? É muito bom nós deixarmos claro que nós não estamos pregando um afastamento. Agora, infelizmente, há casos que o afastamento é necessário. Há casos que, às vezes, o amor continue, para que o amor continue, para se preservar a comunhão, para que a comunhão não seja rompida, a pessoa acaba optando por um certo distanciamento. Agora, isso em último caso, depois que todas as outras tentativas de proximidade foram tentadas. Agora, mas se você analisar no capítulo 13 de João, Jesus Cristo, ele sabia o que iria acontecer. Mas o que ele prefere fazer? Eu prefiro passar os meus últimos instantes com a pessoa que vai me trair. Eu fico com essa pessoa até o último instante, até o fim, e acreditando que eu amo acima de tudo. Hoje você pode me trair, mas eu vou permanecer com você ao meu lado, porque o meu amor transcende a qualquer traição e a qualquer coisa que você venha me fazer. Quer ver uma atitude de amor que eu acho que a gente quase não fala nisso? É respeito. Quando você respeita uma pessoa, respeita a posição da pessoa, respeita o que a pessoa diz, respeita o pronunciamento dela. Então, isso é uma atitude de amor. E o respeito, quando falta o respeito num relacionamento, seja homem, mulher ou interpessoal, começa a faltar o amor. Como ter atitudes de amor com gente que não merece? O pastor Sandro já tocou um pouquinho nesse assunto aí, pastor Sandro, mas não sei se o senhor quer trazer um pouco mais de luz sobre esse aspecto, porque existe essa constatação de pessoas que, do nosso ponto de vista, não merecem. Talvez elas pensem a mesma coisa a nosso respeito. É verdade, Jota. Com relação a este assunto, Jesus, ele é bem claro. Jesus tinha os seus discípulos. Eu agora vou preparar a minha última ceia. Eu quero ter vocês assentados à mesa, mas tendo no meu entendimento que daqui a alguns instantes, alguns de vocês irão me trair. Mas o exemplo de Jesus, ele é tão maravilhoso que ele fala o seguinte: olha, eu mesmo entendendo que eu te dando amor, eu te dando afeto, eu te ensinando o verdadeiro amor, e você pouco aprendeu dele, mas mesmo assim eu acredito em você e vou permanecer contigo. Um exemplo clássico de uma frase que tem em minha vida é que quem desiste não faz história. Se você ama de verdade, não desista do seu amigo, mas traga ele para perto de você e tente mostrar para ele qual é o verdadeiro entendimento do amor em Cristo Jesus. Olha, tem uma passagem, Lucas 6, 27 e 28, que eu não vou ler aqui, mas eu vou resumir. Tá? Jesus fala o seguinte: amem a seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, e orem por aqueles que os maltratam. Jesus falando isso, está lá em Lucas 6, 27 e 28. Então, essas pessoas merecem amor? Nós merecemos amor? Então, ele diz que a gente tem que amar o inimigo, tem que fazer bem a quem te odeia, quem odeia você, e precisa abençoar aquele que amaldiçoa você.
Então, aquele que nos amaldiçoa ou nos odeia, a gente acha que não tem que ter amor, não é? E a palavra diz aqui que não, pelo contrário. Inclusive, orar por aqueles que maltratam você. É uma palavra de Jesus. É a palavra graça, que significa favor e merecido. A nossa referência de amor, o nosso modelo ideal de amor é o amor de Deus. Não tem como a gente fugir disso, né? E como é que é o amor de Deus? Por que Deus nos ama? Por quê? É graça, favor imerecido, né? Não há um motivo, por que Deus decidiu amar a humanidade? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, o porquê disso? É soberania de Deus, é graça, favor que a gente não merece. A grande questão sobre essa questão de amar alguém que não merece o meu amor, a resposta é extremamente simples. É simplesmente olhar para Deus e ver como Deus me trata, porque eu não mereço o amor de Deus. Não é uma questão do outro não merecer o meu amor. É a questão de que todos nós não merecemos o amor de Deus. Todos nós somos pecadores. Todos nós desobedecemos a Deus. A consequência da desobediência é a morte. Mesmo assim, Deus permitiu que o seu Filho viesse à Terra para nos salvar. Ou seja, Deus não nos destruiu podendo nos destruir. Deus nos trata com graça. Então, como eu trato alguém que não merece meu amor? Simples, olhando para o modo como Deus me trata, porque eu não mereço o amor de Deus. E Deus me trata com misericórdia, com bondade, Deus me trata com paciência. E é assim que eu vou tratar o outro. Agora, volto a dizer, isso não significa tornar o teu inimigo o teu melhor amigo. Isso significa fazer boas coisas, boas obras, tratar com respeito, com carinho, com humanidade, com decência a todas as pessoas. Porque amar não é apenas dar flores, amar é dar bom dia, amar é dar boa tarde, amar, como falou a pastora Nadiege, é tratar com respeito, tratar com carinho, é dar bom dia ao trocador do ônibus, dar bom dia ao motorista do ônibus. Isso são atos de amor que nós nos esquecemos. Amar é corrigir, amar é corrigir também. Exatamente. Eu não irei torná-lo o meu melhor amigo, o meu inimigo. Mas eu preciso ter ao meu lado. Porque se ele é meu amigo, em algum momento da vida dele, ele vai enxergar que eu nunca fui inimigo dele, e sim ele. E se eu tenho esse verdadeiro amor de Deus, amor ágape na minha vida, eu vou trazer o meu inimigo. E vou tentar mostrar para o inimigo as verdadeiras atitudes de um amigo. E assim amá-lo. Agora, essa coisa do merecer é uma coisa que a gente tem que pensar bem, bastante, e é chocante. A gente sempre acha que nós merecemos tudo de bom de todo mundo, atitudes boas de todo mundo, nós merecemos as bênçãos de Deus, mas o outro que fez aquilo, aquele não, a gente aponta, não é? A gente faz isso é uma hipocrisia, porque na verdade ninguém merece, nós não merecemos nada, e nós não somos melhores do que aqueles que de repente falaram mal de nós, mas o que nós precisamos verdadeiramente ter é realmente amor, atitude de amor. E a primeira coisa nessa atitude de amor é fazer isso que Lucas está falando aqui, 6, 27 e 28. A gente tem que abençoar, tem que orar por ele, para que a atitude dele mude. E se é que, de alguma maneira, você possa também fazer outra coisa por ele. Mas você precisa realmente, pelo menos, ter uma atitude de amor aí, que é orar por ele e abençoá-lo com a bênção de Deus, com o amor de Deus. Porque nós também queremos ser bem tratados pelo Senhor e por outras pessoas. E tem mais, nós não perdoamos quando nós somos ofendidos pelo outro, mas nós nos voltamos para Deus e pedimos: Senhor, perdoa as minhas ofensas. Eu não perdoo quando eu sou ofendido, eu não perdoo quando eu sou atingido, eu não perdoo quando eu sou humilhado, mas eu peço ao Pai: Pai, me perdoa porque eu te ofendo. Então, o perdão que eu quero e muitas vezes exijo de Deus é o perdão que eu não estou disposto a dar ao outro que me ofende. Então, são caminhos inversos. Tanto é que a oração do Pai Nosso é: perdoa os nossos pecados como temos perdoado o pecado de quem nos tem atingido. Então, o exemplo maior é o exemplo divino. Como nós devemos agir, interagir com o próximo, como Deus interage conosco. Deus perdoa os nossos pecados, nós perdoamos o pecado do próximo. Deus nos ama, nós amamos ao próximo. Deus nos aceita, nós aceitamos ao próximo. Deus nos trata com bondade, misericórdia e amor. Mesmo sendo pecadores, nós tratamos com bondade, misericórdia e amor o outro pecador, assim como eu sou pecador também. Uma de nossas ouvintes da Vila, Maria Helena, diz o seguinte: JR, eu tenho uma cunhada que só me procura quando precisa. Falei pra ela: eu te amo, hein? Mas eu não quero saber dos seus problemas, não. Já que quando você está bem, mesmo morando relativamente perto, você não me procura. Agir errado? Amar é estar sempre à disposição? Não. Pergunta a nosso ouvinte. Reverendo Marcelo, nós entramos no seu destaque. O que significa andar uma segunda milha ou uma outra milha?
Bom, JR, historicamente falando, os soldados romanos que habitavam Israel naquele tempo, eles exigiam que pessoas da terra carregassem suas bagagens. Por lei, essas pessoas poderiam até ser remuneradas, mas nunca eram remuneradas. E os romanos eram vistos como inimigos mortais. E eles obrigavam as pessoas a caminhar cerca de 1,5 km, que era 1 milha. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se teu inimigo te fizer algo, se teu inimigo te exigir algo, não faça apenas aquilo que ele exige, vá além daquilo que ele exige, faça além daquilo que ele te pede, surpreenda-o positivamente. Ele espera que você vai murmurar, ele espera que você vai reclamar, ele espera que você vai olhar para ele com uma cara de ódio. Não faça isso. Surpreenda-o, vá além do que ele te pede, dê além do que ele exige, sempre com amor, com bondade. Como diz a nossa presidenta, assim que atingir a meta, dobre a meta. Isso vale para Homo sapiens e para mulher sapiens também. E para mandioca sapiens também. Mandioca e para... E para bola também, para tudo. Agora, nesse caso, o ouvinte cita um exemplo. Então vamos partir do exemplo, que o exemplo ajuda no nosso entendimento e ajuda vocês a explicar. Então, você tem uma cunhada que só procura a nossa ouvinte quando ela, cunhada, precisa. Quando ela não precisa, ela não procura. Nem, segundo ela conta aqui, nem tem um relacionamento, embora more próximo. Só quando precisa. Então, com base no que o pastor acabou de afirmar, a nossa ouvinte tem que continuar ajudando, a despeito da ingratidão, acho que essa é uma palavra, a despeito da ingratidão da sua cunhada, andando com ela uma segunda milha. É isso, reverendo Marcelo? A pergunta que eu faço, eu achei que isso acontecia isso só em Niterói, acontece no Rio também, esse tipo de coisa. Onde é que é o ouvinte aqui mesmo? Vila Maria Helena. Vila Maria Helena. Tá certo. A pergunta que eu faço ao ouvinte é a seguinte: quantas vezes você busca a Deus quando está tudo bem e quantas vezes você busca a Deus quando está tudo mal? Quantas vezes você ora quando sua vida está feliz e quantas vezes você ora quando sua vida está um inferno? Porque eu acho que a resposta que você vai dar é a seguinte: olha, quando tudo vai bem, eu oro normalmente. Quando tudo vai mal, eu oro muito mais. Ou seja, eu busco a Deus quando tudo vai bem, mas quando tudo está mal, eu busco a Deus muito mais e Deus permanece lá me ouvindo do mesmo jeito. Então, minha irmã, não interessa a atitude dos outros. A única coisa que interessa é a sua atitude. Diante do céu não vai estar o outro. Diante do céu vai estar você, diante de Jesus, dizendo: olha, é assim que eu vivo. Então não importa quantas vezes você é atingido, ofendido, humilhado, machucado ou te tratam mal. A única coisa que interessa é a sua vida. Está de acordo, pastor Sandro? Eu estou de acordo, sim, quero acrescentar um pouco mais. Eu quero falar para essa nossa ouvinte o seguinte: arrisque-se mais por essa sua cunhada, sonhe mais por ela e dê as ferramentas para que ela também venha a se arriscar, para que ela venha a sonhar e para que ela venha conquistar. E essa ferramenta, meu ouvinte, ela está dentro de você, que é o amor de Cristo que transcende qualquer coisa. Livro de 1 Coríntios, capítulo número 3, ele fala que o amor, ele é paciente e ele também é benigno. Então, para essa sua cunhada, mostre para ela essa ferramenta chamada amor e ensine a arriscar e a sonhar e a conquistar. Olha, uma coisa que eu tenho praticado, porque a gente tem que praticar isso também, porque não é só sentimento, é atitude. Quando uma pessoa me procura dentro dessa possibilidade, mesmo que seja só na hora da adversidade, da necessidade, uma coisa que eu costumo fazer hoje é: ok, então vamos orar. É a primeira coisa, vamos orar. Eu não sei ainda qual é a dificuldade dela, mas a gente vai começar orando. Ela conta. Entendeu? Ela já chega contando. A cunhada? Já chega contando. Cunhada? Ok, então, peraí, cunhada. Antes de você continuar contando, nós vamos orar agora. E começa a orar. Entendeu? Porque quando uma pessoa te procura, ela vê algo em você. Ou acha que de repente você vai ajudar porque você tem muito amor, que você é trouxa, ou que você tem Deus mesmo, ou que você tem até alguma coisa de bom para dar para ela, para ajudá-la nesse sentido. Então não importa o que ela pensa, importa aquilo que Deus faz através de mim. E se eu sou canal, eu preciso começar abençoando essa pessoa com uma oração. E depois então nós vamos conversar. E se ela me procurou, ela significa que ela também quer ouvir algo da minha parte em relação ao problema dela. Agora eu pergunto, objetivamente, queridos, isso tem um limite? Tem um limite nisso aí? Existe um ponto em que você diz: olha, vamos até aqui.
Para exemplificar, uma pessoa te pede R$1.000. Então chega para você e diz: olha, não deu para pagar, eu preciso de mais 1.000, porque eu vou fazer um investimento. Com esse segundo 1.000, eu pago o primeiro 1.000 e o segundo 1.000. E afinal de contas, você tem que andar comigo uma segunda milha. Aí a pessoa diz assim: então a segunda milha eu vou. Aí a pessoa pede o dinheiro para a terceira vez e diz assim: olha, eu tive um problema, mas agora com esse terceiro 1.000, eu pago o terceiro 1.000, o segundo 1.000 e o primeiro 1.000. E diz a você: você precisa andar comigo uma segunda milha. A segunda eu já andei. A segunda eu já andei, né? A terceira milha eu não sei. Conta aí, pastor. Eu estava ouvindo atentamente os meus colegas aqui e estava discordando de alguns pontos. Por quê? Às vezes amar é dizer não. Às vezes uma atitude de amor é você dizer não. Porque quando você diz não, às vezes naquele momento você vai provocar a quebra daquela dependência que a pessoa tem em você. Então a pessoa vem toda hora, o exemplo do JR agora foi perfeito, a questão de pedir dinheiro emprestado. A pessoa vem, aí você, não, eu amo, eu tenho que dizer sim, eu tenho que dizer sim, eu tenho que dizer sim. Você não está ajudando aquela pessoa. Você, pelo contrário, você está prejudicando aquela pessoa, está ajudando ela a ser emocionalmente dependente de você e não caminhar com as próprias pernas. Pastor, mas aqui eu acho que ninguém disse que tem que dizer sim. Eu acho que a gente está falando sobre atitudes. Agora, atitude, na hora de você conversar, pode simplesmente ser um não. Sim. E pode ser: olha, você precisa se corrigir. Entendeu? Então, a gente corrige também. Claro. Momentos. Não quer dizer que você tem que o tempo todo dizer sim, fazer tudo que a pessoa quer. Não. Em alguns momentos você não faz isso pro seu filho. Tem horas que você fala assim: não, eu amo você. Deus não mas faz hoje isso é conosco. não. E às vezes tem que, inclusive, corrigir. O amor corrige também. Então, são atitudes de amor que têm afeições. Exatamente. Você vai ter que ter uma atitude. E eu concordo com a pastora, pastor, se me permite, porque amar também é dizer não. Na questão do que o JR falou, do 1.000, primeiro 1.000, segundo 1.000, terceiro 1.000, eu entendo que se eu for dar essas ferramentas para essa pessoa, o maior pecador de tudo sou eu. Eu estou deixando de amá-la. Porque a partir do momento que ela me pediu o primeiro 1.000, não teve condições de pagar o primeiro, veio pedir o segundo, eu preciso sentar com essa pessoa e conscientizá-la daquilo. Eu não vou falar sim, não, mas peraí, vamos sentar aqui, deixa eu te conscientizar. Se você não conseguiu ainda pagar o primeiro 1.000, se você pegar o segundo, você vai se enrolar. No terceiro, mais ainda. Então, hoje é não. E muitas das vezes, Deus também fala não para nós. E eu entendo que talvez o não de Deus hoje será o meu sim de atitude de vitória amanhã. Muito bem, vamos ouvir o que dizem os nossos ouvintes aqui na participação deles pelo WhatsApp com a gente aqui na 93 FM. Alô, Marcela. Sobre a questão de andar junto, uma milha, um ouvinte diz assim: gente, eu penso que o que define quem anda ao nosso lado não é o amor, mas sim os propósitos. E aí ela pergunta: não foi Jesus quem disse que se não quiserem nos receber, nós temos que sair e sacudir o pó? E aí? Antes de ouvir os nossos companheiros, Marcela, dê por favor um saludo para os nossos ouvintes na Espanha. Aqui a nossa querida ouvinte Sônia está nos acompanhando direto da Espanha. Então, naquele espanhol assim perfeito que você fala, por favor, dê aí uma saudação. Saludo! Olá, Sônia, como estás? Graças por escuchar-nos. É muito bueno tenerte com nós acá. Sim? Não, pergunta a ela se o dia dela está bom, se ela está feliz. Eu fale mais um pouquinho? Sim. Mas eu falei tudo isso. Não. Eu entendi. Eu entendi o que você falou. Não subestima também não. Também não chuta não. Como é que ela está? Sônia, como está? Qual a sua igreja? Qual é a sua igreja? Há quanto tempo você está aí? Ele tá brincando, né? Por quanto tempo estás acompanhando-nos acá em Brasília? Pergunta a ela o que ela pensa sobre concupiscências. Engraçadinho. Muito bem. Vamos ouvir aqui os nossos companheiros sobre esse assunto. Aliás, não vamos entrar já aqui no destaque da pastora Nadiege, porque a pergunta é: como amar de verdade e não apenas de palavras, né, pastora? Porque eu tenho a impressão que muita gente, aliás, no relacionamento a dois, então nem se fala. A pessoa mal espirra, diz eu te amo. Não é isso? Eu te amo, hein? O quê? A pessoa sente alguma coisa, pode ser qualquer coisa, e ela está dizendo isso. E, na verdade, a Bíblia nos convida a amar não apenas de palavras, né? Esse é o desafio bíblico para nós todos, em todas as áreas, e é o seu destaque, pastora. Bom, eu destaquei aqui, eu gostaria de ler parte do primeiro livro de João,
capítulo 4, começando aqui no 16 do B. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Bom, se eu sou seguidora de Jesus e discípulo de Jesus, eu preciso andar como Jesus andou. E Jesus se relacionou com o Pai, e Jesus tinha o amor às pessoas, e não dependia de raça, de cor, de nada, enfim, de credo, mas Deus amava. Então, Deus praticava isso, porque Ele estava se relacionando com Deus. Ele se relacionava com Deus, como ele mesmo dizia, que ele e Deus eram um. E a palavra diz que nós somos e devemos ser um em Jesus. E para ser um em Jesus, eu preciso fazer aquilo que Jesus fez. Então eu preciso praticar a palavra. Se eu não pratico a palavra, se eu não vivo a palavra, eu não posso viver Jesus, eu não posso ter o amor de Deus em mim, porque o amor de Deus, ele precisa permanecer naquilo que eu creio. Se eu sou essa discípula de Jesus, eu preciso ter esse amor. E para que eu tenha esse amor, eu preciso praticar. Ah, mas eu não sei como fazer. Vai fazer um exercício. A gente precisa se exercitar. O problema do amor é que a gente fica muito ligado só à afeição, em abraço, e a beijinho, e mão dada, não é? E a gente precisa sair dessa situação de envolvimento dessa maneira e ter praticidade da vida. O que eu faço diariamente para demonstrar o amor de Deus em mim para as pessoas. Então é isso que eu preciso fazer, seja com cunhada, seja com irmão, seja com pai, com mãe, seja com o esposo ou com a esposa. Eu preciso praticar a palavra de Deus. E se eu não pratico a palavra de Deus diz que eu não estou em Deus. E se eu não estou em Deus, eu estou numa situação muito complicada. A pergunta da nossa pesquisa hoje é se amor é um sentimento ou uma atitude, né? Eu costumo dizer que o amor é uma decisão que gera atitudes. Primeiro eu tenho que decidir amar. Eu decido amar apesar de... Quer dizer, o fato de eu amar a pessoa não quer dizer que eu não enxergue os defeitos dela. Eu enxergo, eu sei quais são as limitações dela, o que ela faz de errado, mas apesar disso, eu a amo. É uma decisão que deve ser manifestada, demonstrada em atitudes diárias, no meu dia a dia com essa pessoa. Eu já defino o amor, e eu falo sobre isso na igreja da seguinte forma: eu defino o amor como um sentimento que gera uma atitude, ou uma atitude gerada pela obediência, que não tem a ver com sentimento. Um sentimento que gera uma atitude é o sentimento que eu tenho pela minha esposa, pelos meus amigos, pela minha família, pelos meus parentes, pelas minhas ovelhas. Eu tenho um sentimento por elas, e esse sentimento vai gerar atitudes. Ou então, em relação ao meu inimigo, que eu não tenho sentimento nenhum, muitas vezes o único sentimento que eu tenho é o sentimento de raiva contra o meu inimigo. Mesmo assim, em obediência ao meu Pai Celestial, eu tenho atitudes positivas de amor para com ele. Ou seja, é tanto um sentimento que obrigatoriamente deve gerar atitudes, quanto atitudes isentas de sentimento, mas que devem ser feitas para com o próximo em obediência ao Pai Celestial. E aí o versículo 20 diz assim: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. Isso está falando de irmão, imagina do próximo, né? Então a gente precisa amar realmente. Esse amor é que vai mostrar se nós somos de Deus mesmo, se nós fazemos parte do reino de Deus ou não. Se eu falo que faço parte do reino de Deus, mas eu penso só em mim, olho só para mim, aquilo que me interessa, aquilo que me faz bem, e esqueço das pessoas ao meu redor, eu não faço parte. Eu preciso aprender a fazer parte. Eu preciso mudar de atitude. Eu preciso ter ações que me levem a fazer aquilo que o Senhor falou que eu deveria fazer. Agora a senhora chegou onde eu queria tocar. As nossas ações. As nossas ações é que vão definir muito bem quem nós somos em Cristo Jesus. Não adianta eu falar que eu sou uma pessoa boazinha. Eu sou bonzinho, não. As pessoas precisam enxergar a bondade de Cristo em mim. Não adianta eu falar eu sou piedoso, eu sou caridoso. Não. As pessoas precisam enxergar essa piedade, essa caridade, o caráter de Cristo tem que estar estampado aonde? Em mim. Através das minhas
ações. O caráter. E outra coisa, não quer dizer que porque você ama, você tem que estar meloso o tempo todo com a pessoa. A pessoa fala alguma coisa assim, se derrete, sim, entendeu? E como foi dito aqui, muitas vezes você tem que falar que não, e muitas vezes você tem que falar duro com a pessoa, entendeu? Só que a gente faz uma confusão. O povo fazemos todos, né? Muitas vezes, confusão. Nós confundimos a atitude de amor com melação, entendeu? Com muitas vezes, ter atitude de abaixar a cabeça e dizer, não, eu sei, eu amo, então você faz isso mesmo assim comigo. E muitas vezes você não pode. Tem situações que você precisa realmente tomar posições duras. É um choque de ordem, né? Ouvinte dizendo, tem pessoas que só me procuram quando precisam e sempre que posso eu ajudo. Sei que se a pessoa conta comigo, Deus pode me usar para abençoar a vida dela. Outra ouvinte nos conta que quem ama de verdade, tem uma atitude correta, não lança no rosto depois. Claro. Porque muita gente que ajuda diz eu te amo, e ajuda. Aí depois disse, lembra que eu te ajudei porque eu te amo, então agora você também me ama. E um outro ouvinte dizendo, o pastor falou em educação no transporte público, não foi isso, pastor? O senhor falou? Falei. Foi o senhor falou? Fui eu mesmo. Foi o senhor quem falou? Eu mesmo. Pois o senhor está de parabéns, o ouvinte está parabenizando o senhor, viu? Isso existe, mas está escasso. Sou motorista da Tinguá, me chamo Daniel e moro em Monte Castelo, Nova Iguaçu. Vejo todos os dias as pessoas entrarem no ônibus e a maioria delas trata o motorista e o cobrador como se eles fossem burros puxando carroça. Sei que alguns rodoviários têm o tratamento que oferece aos passageiros, mas é fato que o nosso trabalho não é reconhecido e muito menos respeitado por muitas pessoas que utilizam os serviços do transporte público em geral. A paz para todos, ame mais, concorda com o que o senhor disse, reverendo Marcelo, nosso ouvinte Daniel. Existe algo chamado inteligência emocional, tá? Que significa, resumindo, que a forma como nós nos relacionamos ou interagimos com o próximo afeta o próximo. Portanto, se eu interajo com o próximo com raiva, ódio, mau humor, o próximo vai interagir comigo assim. Mas se eu exerço bondade, alegria, misericórdia, o próximo vai ter a capacidade de reagir assim comigo. Então eu tenho por hábito dar bom dia, boa noite a todos, independente se a pessoa responde a mim ou não, e dar bom dia, boa noite, rindo, sorrindo. Essa é uma iniciativa, né? O amor de Deus por nós é uma iniciativa dele. O amor de Cristo por nós é uma iniciativa dele. A gente tem que aprender um pouquinho com essa história. Nós temos que tomar iniciativa, ainda, não, é grosso mesmo. O camarada tem uma topeira. Ainda que seja, há alguns anos eu fiz aqui na rádio um quadro, um quadro chamado Desafio. E a cada dia eu lançava um desafio, era só no meu horário, depois transferimos para a rádio toda, e ao longo do dia de algum tempo nós temos alguns desafios. Por exemplo, um deles era, olha, dê saúde o Gari, onde você estiver. Então a pessoa está na rua, oi Gari, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário, Deus te abençoe e tal. E aí nós fomos passando por várias classes que de alguma forma se sentem invisíveis. Então muitas pessoas varrem a nossa rua, ele está cuidando da nossa rua, ele faz o trabalho na nossa rua, mas ele está trabalhando, ele está ganhando um salário alto ou baixo, ou isso, ou aquilo, não é mais que obrigação, que é o que muita gente pensa. Como não é mais que obrigação, tá, bom dia, boa tarde, boa noite, saudar a pessoa. Custa alguma coisa, gente? Custa chegar para uma pessoa como essa? Então, o reverendo trouxe-nos isso aqui, serve também como exemplo em outras áreas, o quanto nós precisamos ser mais educados. Eu ia dizer simpáticos, mas educados é melhor. Educados é melhor. Realmente. E tem gente que eu vou te contar, né? Faz do dia à noite, da noite madrugada, né? Você vê, eu entrava no elevador com uma pessoa, entrei no elevador com uma pessoa, tava muito assim, sisudo, né? A pessoa? A pessoa. E aí eu falei assim, bom dia, e continuou. Quando a pessoa saiu, eu falei, Deus abençoe. Depois, peguei o elevador de novo. E hoje, como é que vai? A pessoa já cumprimenta, já dá bom dia. Por quê? Porque teve a primeira vez. Então, eu poderia falar assim, também não falou, abaixou a cabeça, foi mal educado, não quero mais saber também. Mas não, qual é a minha postura, a minha posição de serva do Senhor? É obedecer a palavra em amor. Muitas vezes a pessoa está num ambiente público, como uma rodoviária, um aeroporto, um ambiente onde você tem banheiros públicos e lá
existe um funcionário, shoppings tem muito isso. É um trabalho, pelo amor de Deus, que Deus renove e abençoe, porque há pessoas que entram de um jeito e saem bem leves. E o que elas deixam lá gera hein? Deu pra entender, né? Hein? Precisa não, posso até mais. Aqui, né? Precisa esclarecer mais não, né? Eu acho que todo mundo. E a pessoa trabalha naquele ambiente, que é um ambiente difícil de trabalhar, gente. Pelo amor de Deus, o que é que custa? Você entrando naquele lugar, dizer boa tarde, boa noite, bom dia, Deus te abençoe, uma palavra de bênção. Olha, isso tem uma repercussão, você não está esperando nada, você não está esperando que a pessoa te trate melhor, não. Você está ministrando bênção na vida do outro, declarando isso de uma forma especial. E para exatamente ficar nesse clima, o ouvinte de Itaboraí diz o seguinte: o amor é atitude. O nosso próximo é qualquer pessoa que a gente encontra no dia a dia, um mendigo, um estranho que precisa, não apenas parentes ou quem nos trata bem. Minha cunhada foi minha amiga de infância, casou-se com meu irmão e mesmo ela hoje agindo com grosserias, não sendo recíproca na nossa amizade, eu continuo tratando bem. E quando ela precisa, eu largo tudo e vou socorrer, diz aqui a nossa querida ouvinte. Eu ouvi a palavra cunhado algumas vezes aqui. Parece que este é um ambiente propício a dificuldades, né? Ninguém falou de sogra. Estou impressionado. Alguém falou? Eu tenho ouvido, não falei agora, né? Você falou. Falei agora. A minha sogra é maravilhosa. Não vamos entrar. Eu estou dizendo exatamente isso. Eu quero saudar as sogras, porque num assunto como esse, seria normal que alguém coloque. Então, sogras, parabéns. Você não está sendo lembrada quando o assunto é esse. Agora, a cunhada foi. Então, quem sabe hoje seja o dia de cunhadas se ligarem. Cunhadas mandarem mensagens umas para as outras, e uma coisa especial que às vezes a pessoa não faz, é um remédio pastoral. Liga para a pessoa e diz: ó, liguei para orar com você. Não precisa dizer mais nada. Eu liguei para orar com você porque eu sou espiritual, eu tô rompendo em fé, eu tô com fogo só do céu. Que seja do céu esse fogo, né? Mas existem atitudes nossas que poderão ser muito bem compreendidas e aceitas. Claro que ainda assim outras pessoas podem nos entender mal, mas o que vale é a sua intenção. Então haja com carinho, com respeito. Com isso nós estamos fechando esse ciclo aqui com essa nossa reflexão, o amar, que é tão importante, o expressar o amor através da nossa atitude. Observamos que ainda que a pessoa não tenha condições de estar perto por vários outros motivos, ainda é possível amar a pessoa. É possível amar uma pessoa que nos ofendeu, e a Bíblia nos encoraja a isso. Amar uma pessoa que nos persegue, isso vale para colegas de trabalho, vale para vizinhos, vale até para irmãos em Cristo, vale para a nossa atitude. E o amor, ele vai se transformar, ele não é apenas um discurso, ele vai ser revelado através das nossas palavras, e através das nossas palavras ele brilha de maneira especial, migrando para as nossas atitudes. Que Deus nos ajude a amar, amar e amar. Pesquisa 93. Você acha que o amor é uma atitude ou é um sentimento? 63% dos ouvintes por telefone acreditam que é um sentimento, assim como 51% dos nossos ouvintes no nosso site também acreditam que seja um sentimento. E eu vou encerrar aqui a bola que foi levantada sobre a questão de amar o próximo na educação do dia a dia, porque o ouvinte mandou aqui um conto, a gente não sabe se é um conto ou se de fato isso aconteceu, e ele diz assim: bom, um rapaz todo dia saudava um vigia de sua empresa, e no dia que ele não passou por ele e não saudou o vigia acabou achando estranho e foi procurar o rapaz. Chegando lá, ele o encontrou preso na câmara fria. E nesse dia, diz o ouvinte, ele foi salvo primeiro pela misericórdia de Deus e depois pela atitude simples, um ato de educação. Não conto, não, isso é um fato. Isso é uma experiência recente que virou matéria em vários cantos aí, mostrando exatamente isso, porque marcava, bom dia, e de repente o cara não apareceu, o vigia sentiu falta, foi atrás dele. Entendeu? Quando foi atrás dele, ele descobriu que a pessoa ali estava. Impressionante a história. Marcela, muito obrigado por compartilhar conosco também sobre esse assunto aqui na 93 FM. Sempre ouvinte, agradecendo a você, porque você colabora demais. Muito obrigado.
Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Outro ouvinte dizendo: Jesus disse em Mateus 10:33 que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Negá-lo é dizer simplesmente que não o aceitamos? É possível ser cristão e ainda assim negar Jesus? O pecado seria uma forma de negação? Deixar de falar do evangelho e faltar com amor ao próximo pode nos transformar em negadores? Quais as consequências daqueles que negam a Jesus Cristo? Que pensa você sobre esse assunto? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Reverendo Marcelo Gleiser, muito obrigado, querido. Leva um abraço para a Igreja Presbiteriana de Pendotiba. Levo sim, Jota. Eu quero mandar um abraço especial pro Jean, pra Andréia, pro Wallace, pra Letícia, esse povo lá da igreja. E como sempre, um abraço, um beijo pra minha mãe, pra minha sogra e pra minha esposa Priscila, pra minha filha linda Sofia. Maravilha, muito obrigado também ao pastor Guilherme Costa. Um abraço para a Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, o povo de Duque de Caxias. Obrigado, JR. Quero mandar um forte abraço a esse povo que eu amo, as minhas ovelhas queridas, que eu amo não só com palavras, mas com atitudes. Povo da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré. Especial a Letícia e o Eric, que hoje estão completando mais um ano de vida. E dizer que nós estamos lá às terças e quintas, 19h30, domingo às 19 horas. O endereço da igreja é Rua Severino Mendes, número 9, Parque Nazaré. Muito obrigado também aos nossos ouvintes nos acompanhando de longe, alguns não tão longe assim, como o ouvinte aqui está em Barra do Piraí, outro ouvinte lá no Recife acompanhando a gente. Essa audiência pela internet, ela não consegue ser mensurada, aferida assim de maneira clara, né? Mas nós temos os índices, né? E através desses índices nós observamos o quanto essa audiência é maravilhosa, fora do Rio, no Brasil, mundo afora. E agora com esses avanços tecnológicos, o aplicativo que a rádio tem, que disponibiliza a possibilidade que o indivíduo tem de acompanhar a gente, até de assistir a gente. Nós temos câmeras no nosso estúdio. Entrando no nosso site, você clica no ícone Câmera 93 e você vai ver, vai poder conhecer aqui o nosso estúdio, vai poder ver os nossos debatedores mais de perto, também a gente, a nossa equipe, Marcela, eu, Luciana, e vai participar de maneira um pouco mais interativa do nosso Debate 93. Eu só tenho a agradecer por essas bênçãos. Pastora Nadiege, muito obrigado. Leva um abraço para o povo da Igreja Batista Central de Niterói, por favor. Levo sim. E junto com essas pessoas que você citou agora, tem a minha irmã Nislaine, que mora em Portugal. Olha. E que ela fica ligada. Nislaine. É o nome, né? Vamos dizer uma coisa assim, por curiosidade minha, é Nadiege, Nislaine, como é que é o resto, pessoal? Nildson e Naira Cristina. Nildson. Isso. O meu nome Nadiege é russo, é Esperança. Esperança. E Nildson? Não, aí eu não sei. Nildson, acho que... Como é que é o nome dela? Nislaine. E a outra? Naira Cristina. Naira. Meus irmãos, eu mando um abraço também pra eles. Naira. É verdade. Naira é bem agradecida a Deus. Naira falou assim: olha, que benção, hein? Deus me abençoou. Muito bem. Mas olha, JR, a gente que vem pra cá, as pessoas, né, ficam ligadas e falam: manda um abraço pra JR. Eu quero dar um abraço a você por essas pessoas que estão ligadas te ouvindo. Liliane, a Luciana, Orquinésia, Ângela Orquinésia. É ligadíssimo você todo dia. Quando ela me conta, você não deu abraço ao JR. Orquinésia, ela sempre dá abraço aqui, fica tranquila. E também os funcionários que estão ligados. Eu passo lá de manhã, eles ficam ligados na rádio. Os funcionários do do condomínio Porto Grimaldi, que é o meu prédio, e eu passo de manhã lá, tá ligado na rádio. Eu falo assim: essa rádio é boa. Eu quero agradecer, eles, né? Eu quero dizer aos ouvintes aqui, quando eu implico aqui com o nome, entendeu? O ouvinte sabe que eu tô implicando. Eu não tô zoando. É porque algumas pessoas podem falar sobre nomes. No meu caso, eu posso falar, meu nome é Averaldo. Então não é um nome simples, não é um nome fácil, e alguns querem saber de onde veio JR. É José Roberto, né? É João Roberto, aí começa, né? Zipode e tal, e é Júnior. Então por isso JR vem de Júnior. E é Vargas porque eu sou Vargas. Então aí você tem, por isso, e somente por isso eu implico com nomes. Aí eu posso implicar. Porque eu posso implicar porque também tem um nome em comum, né? E trago esse nome com muita honra, porque eu sou Júnior.
E o papai, pelo amor, aquele homem é top de linha, aquele angelical. Você sabe que na minha adolescência eu tive muito problema com o meu nome. Dificuldade mesmo, né? Então eu falava, meu nome, qual o seu nome? É Nádia, né? Mas quando eu descobri o significado do meu nome e depois então com o significado... Quer dizer que você teve que aprender russo pra descobrir o significado do seu nome. Foi longe, hein? Foi na queda do Muro de Berlim que eu fiquei sabendo. É mesmo? 89, então 89 com a queda do Muro de Berlim, você também se libertou. Me libertei do meu... É verdade, olha aí, é verdade. Hein? Dá mensagem, hein? Sentiu a ilustração? Pois é, e aí eu caso com meu esposo que tem o sobrenome Macário, que é bem-aventurado no grego, né? Então ficou Esperança bem-aventurada. Então eu hoje amo meu nome. Ó, aqui o ouvinte dizendo, JR, e o meu nome é Vanélia. Aqui o ouvinte, vamos fazer segunda-feira, porque agora já não dá, ouvinte. Vou fazer a listinha dos nomes diferentes, que os ouvintes podem compartilhar, porque a gente tem que falar o nosso nome com muito orgulho. Por que é Averaldo e por que você usa JR? Aí é uma história longa. Lá em 1519, quando eu comecei em rádio, eu usava esse nome. Na verdade, eu comecei com Juninho, aí depois migrou para JR, porque eu já tinha um colega extraordinário que eu não conhecia ainda. Eu mudei de uma cidade para outra, e quando eu cheguei na cidade 2, a cidade 2 já tinha um locutor de rádio extraordinário, tá lá até hoje, maravilhoso, chamado Juninho. E aí eu tive que inventar outro nome. E graças a Deus, o mesmo que deu Averaldo foi o mesmo que deu JR. Então não há nem problemas internos sobre esse assunto, que só me dá muita alegria e gratidão a Deus. Nádia, quer acrescentar mais alguém? Mais alguma coisa? Não, estamos nesse processo aqui. Todo mundo. O nome da minha família. Esperança bem-aventurada. Ouvinte, se tiver dúvida quando é o seu nome, procure russo. Pode ser que. Não, tem um site, um site que você pode entrar e. Mas é confiável? Porque tem site aí que, pelo amor de Deus, hein? Tem coisa ali, tem site, enfim. Ultimamente eu desconfiando muito, aparece umas coisas na internet. Eu estive na Europa há pouco tempo e procurei saber. Eu conheci uma pessoa. É verdade, eu conheci uma pessoa. Ele tá rindo que eu tô dando pilha pra você falar, entendeu? É isso que eles estão. Ela teve lá onde foi o Muro de Berlim. Foi lá. Foi constatado. Trouxe um reboco. Não. A mala veio pesada. É verdade, mas é esperança mesmo. Olha, bonito demais. Bonito demais. Muito feliz, muito feliz. Então é assim, a gente vai descobrindo as coisas, vai se libertando. E ainda que não seja, né? Ainda porque tem gente que é mistura de nome, né, minha gente? É o nome do pai, da mãe, às vezes é homenagem ao avô e à avó. Às vezes sabe, a gente sabe que não tem significado assim, né? Bonito assim. Mas o nome é nome, não briga com o nome. O nome tem a ver com a sua personalidade, com você, com o seu jeito, né? Eu acho que sim. E outra coisa, hoje você pesquisa lá na internet, vai no Face, bota o nome Nadiege, tem Nadiege vários tipos de formas diferentes de escrever, mas pelo menos no meu Face lá você encontra umas 10 já. Eu não sei se eu fui a primeira, mas eu sei que já tem mais 10. E é com Y, tem um Y ainda, gente. Um negócio encrencado, não é um negócio simples assim não. E tem um colega nosso aqui na emissora, entendeu? O nome dele tem nada a ver com, entendeu? Mas eu não vou falar. Se o ouvinte tiver curioso, me pergunta. Agora sim, agora eu vou poder encerrar o programa. Muito bem, eu quero apresentar a vocês aqui o Rubens. Ô Rubens, como é que vai você? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo na paz, né? Ô Rubens, você que foi a pessoa que indicou aqui o pastor Sandro Araújo para estar conosco hoje, eu quero agradecer pela sua indicação, querido, que Deus te abençoe muito. Amém, Jota. Eu quero dar a paz do Senhor para todos os que estão ouvindo, principalmente a todos da mesa. É uma satisfação imensa estar aqui pela primeira vez com o meu pastor e conhecer esses homens de Deus, mulher de Deus, né? E eu quero posso mandar um abraço? Claro. Quero mandar um abraço para todos os jovens lá da minha igreja e em especial um beijo muito carinhoso no coração da minha esposa, Janiele. Como é que é? Como é que é? Fala o nome da filha também. Janiele e minha princesa, minha filha, Hillary. Que está ouvindo. Aí o cara foi buscar lá nos States, aí não é brincadeira não. Hillary. E a esposa que eu já esqueci, peraí. Jarliele. Não, Janiele. Janiele. Isso é um pouco complicado. Não,
E o que em russo quer dizer o que, Nadiege? Não sei. Hein? Ô, Nadiege, não aprendeu russo? Oi, Nadiege. Sei não. Mas olha, fala bem, né, pastor? Ele se expressa bem, usa bem as mãos, apontou para um lado, apontou para o outro. Gostei de ver, meu querido. Você é levita? Bem, eu achei que ele tava no chão. Então, tá levitando aí. Obrigado, querido. Deus abençoe sempre, tá bom? Dá um abraço na sua esposa, dá um beijão na nossa. A Hillary tem quantos aninhos? Tem 4 meses. 4 meses? 4 meses. Olha, parabéns. Se eu fosse a Marcela, que eu não sou, eu arrumaria um presente pra Hillary. Entendeu? Assim. Mas fica livre pra iniciativa de cada pessoa, né? Eu queria aproveitar e. Aproveitou, tá gostando, né? Pois não. E se os irmãos, os ouvintes estão em casa e quiser conhecer um pouco mais do trabalho da nossa igreja lá, é só acessar lá no Facebook, CAD Saracuruna, que vai ter tudo sobre a nossa igreja lá, as mensagens do nosso pastor, em nome de Jesus. Palavra boa, meu filho. Pastor, muito obrigado, querido. Deus te abençoe sempre. Muito obrigado, Jota. Também quero deixar aqui um abraço para toda a família CAD de Saracuruna. São as nossas ovelhas. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Obrigado pela confiança. Minha esposa, minhas filhas. Que Deus abençoe vocês e muito obrigado por estarem me ensinando a construir esse homem de Deus que sou hoje. E um abraço especial aqui para os nossos amigos que nos encontram hoje, Rômulo e Rubens. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Rômulo e Rubens, tá muito bem. Marcelo, como é que o nosso ouvinte faz para indicar o meu pastor ou a minha pastora no debate 93, como fez o Rubens? É só escrever para debate@radio93.com.br. Coloca o nome do seu pastor, a igreja, o telefone direto dele, mas coloca também o seu telefone e a gente vai entrar em contato. Vai ser um prazer ter o seu pastor ou a sua pastora aqui. Benção puríssima. E hoje, minha gente, a nossa querida Andréia Maier, que é a nossa líder, ela nos lidera, ela nos dirige. Hoje ela faz aniversário e nós estamos todos aqui agradecidos a Deus pela vida dela. Fizemos uma surpresa, ela não sabia, nem desconfiava, longe dela imaginar que haveria uma surpresa para ela, e hoje nós queremos agradecer a Deus pela vida dela. A Andréia trabalha na nossa equipe aqui do Grupo MK já há muito tempo. Eu conheci a Andréia quando ela trabalhava na área comercial e nós tivemos algumas reuniões, porque eu representava na área de comunicação uma igreja, não estava aqui ainda, e aí ela me apresentou a rádio e através dela, né, depois de várias reuniões e tudo mais, nós trouxemos a igreja para cá. A igreja participa desde então aqui da nossa grade, e depois eu tive o privilégio de trabalhar com a Andréia, ainda na área comercial, e depois foi a Andréia quem me convidou para assumir o debate lá nos idos de 1523, 1525, tem 14 anos isso, e neste ano, e eu quero agradecer muito a Deus pela vida dela, porque é uma mulher valente, né? Uma mãe valente, dessa mãe que briga pelos filhos, que corre atrás, que protege, uma esposa dedicadíssima que encoraja o seu esposo, não apenas está ao lado dele, mas é uma grande encorajadora, tem uma capacidade de colocar diversos desafios novos para o seu esposo, e faz isso de uma forma apaixonante, porque ela vibra com as vitórias dele e ele também vibra com as vitórias dela. Quanto a nós aqui dentro, ela é para todos nós um exemplo também nessa área, tanto da criatividade, dentro da sua impulsividade, dentro da sua característica que é de energizar as pessoas, de criar desafios novos, e além de desafiar, é capaz de agradecer, de reconhecer, de perceber que uma coisa foi bem feita, os ajustes que tem que ser feitos sempre de uma forma muito moderada, muito educada, muito saudável, que faz com que um ambiente ele seja um ambiente muito gostoso da gente trabalhar. Observe bem os ouvintes, esse é um destaque já feito aqui outras vezes, que a nossa equipe não muda muito. É uma equipe que permanece trabalhando junto há muito tempo. Isso, evidentemente, tem vários motivos, mas um deles é a capacidade que a Andréia tem. E hoje, quando nós queremos agradecer a Deus pela vida dela, nós queremos reconhecer com essas palavras a bênção da sua vida, que além de tudo é uma amiga muito preciosa e muito especial. Nós vamos orar juntos e vamos agradecer a Deus pela vida da Andréia. Reverendo Marcelo, por gentileza, ore conosco. Nós vamos orar pela vida dela, agradecendo e rogando ao Senhor que abençoe. Vamos orar pelos nossos ouvintes e o assunto que nós discutimos hoje. Também vamos orar pela cura dos enfermos,
pelo consolo aos corações enlutados. Só fazer uma pequena lembrança, também uma homenagem. Eu lembro quando teve aquele desastre do Morro do Bumba, fomos nós 4, eu, você, a Marcela e a nossa querida Andréia Maier lá no Morro do Bumba, verificar a situação. E eu lembro claramente como ela ficou impactada com toda aquela situação. É lógico, era uma situação que causava impacto mesmo, mas eu me recordo claramente, já fazem 4 anos isso, eu me recordo claramente como a Andréia, eu me lembro da cara dela, do impacto que ela sentiu no coração dela quando nós passamos em frente ao necrotério, que era um colégio abandonado, e o impacto que ela sentiu. Eu lembro, claro, o que eu mais me lembro, na verdade, daquele dia, não é de você, Jota, não é de você, Marcelo, mas do rosto da Andréia e do impacto emocional que ela sentiu. E isso me fez ver que, além dela ser uma excelente profissional, como todos sabem, é uma crente excepcional e que sente literalmente a dor do outro no seu coração. E eu louvo a Deus pela vida dela, pelo trabalho que ela tem feito na rádio, esses anos todos aqui na rádio, e por ela ser essa crente que consegue sentir realmente a dor do outro no seu coração. Então vamos orar agradecendo a Deus pela vida dela. Antes da gente orar, vamos ouvir a Andréia. É difícil falar, assim, é um dia que a gente fica mais emocionada, né? O dia do nosso aniversário, que a gente faz aquela reflexão ao longo de tudo que aconteceu no ano, o que foi bom, o que foi ruim. E, assim, a única palavra que vem ao meu coração é de gratidão, é obrigada, sabe? Obrigada, meu Deus, por me sustentar, obrigada por tudo, porque o que é a gente sem Deus na nossa vida, né? Não existiria criatividade, porque toda criatividade vem de Deus. Não existiria ânimo, porque esse ânimo, ele se renova no Senhor. E eu queria agradecer pelos meus colegas de trabalho, sabe? Porque é uma equipe sensacional. Eu trabalho aqui há muito tempo e eu sou apaixonada pela minha equipe, por todos que trabalham comigo. Sabe, os nossos parceiros, os nossos debatedores que estão aqui com a gente, os pastores, assim como o JR, né, que tem uma relação tão antiga com a 93 FM comigo pessoalmente. Não vou nem citar ninguém, porque eu amo muitos pastores. Eu tenho muito respeito pelas igrejas do Rio de Janeiro, né? Apesar de algumas vezes acontecerem algumas coisas, a igreja é a grande ferramenta de Deus nessa terra e ela é a única capaz de mudar a situação do Brasil. Eu acredito nisso. Não é através da política. Se a igreja se posicionar, a gente vai ter um Brasil diferente. Então, assim, eu agradeço a Deus por tudo e só peço uma coisa, que renove, né, a nossa energia a cada manhã. E obrigada por tudo, obrigada pela minha equipe, obrigada ao Harold e à Evelise por me dar esse privilégio de estar num lugar tão maravilhoso e poder trabalhar, porque isso aqui não é nenhum trabalho, né? Isso aqui é um hobby. Porque é tanto amor envolvido que nem parece trabalho. Obrigada por tudo, obrigado você que está aí do outro lado sabe, ouvindo a 93, obrigada pela sua audiência. A gente se esforça muito para fazer um trabalho para abençoar a sua vida e eu espero que você seja muito abençoado nesse dia, que é o dia do meu aniversário, mas é o seu dia, porque todos os dias aí do outro lado é o seu dia, ouvinte da 93 FM. Você é muito amado por Deus e por todos nós. Obrigada. Benção pública. Vamos orar, reverendo Marcelo. Obrigado. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida de todos os ouvintes, mas em especial, Pai, por essa ouvinte especial nesse dia, que é a Andréia Maier, Pai. Senhor, eu te agradeço por todos os anos de vida que o Senhor tem dado a ela até hoje, por todos os que o Senhor dará no futuro, Pai. Te agradeço pela tua vida dentro dela, te agradeço pelo teu Espírito Santo dentro dela, te agradeço pela tua fé dentro dela, te agradeço pela tua graça dentro dela, te agradeço pela família dela, te agradeço por ela ser essa pessoa que ela é, te agradeço por tudo que o Senhor já fez na vida dela, todas as histórias boas e ruins, e te agradeço por tudo que o Senhor ainda fará, Pai. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e ela te ama. Portanto, todas as histórias que ela já viveu ou vai viver, Senhor, serão com o único propósito de te glorificar, Pai. Portanto, Pai, nesse dia eu te agradeço pela vida dela e te peço, Pai, que o Senhor a abençoe ainda mais, que cada dia ela viva mais perto de ti, que cada dia ela seja mais cheia da tua graça e cada dia ela seja mais canal da tua graça e que tudo que ela já viveu até hoje, Pai, seja pouco comparado com o que o Senhor ainda tem para a vida dela, em nome do teu Filho Jesus. Te peço, Pai, por todos esses que não conseguem amar, têm dificuldade de amar, têm dificuldade de tratar as pessoas com respeito ou não conseguem ser ao menos educados uns com os outros, Pai.
Começa, Senhor, em nós, em nossos corações, esse processo revolucionário de amar ao próximo, de tratar bem aqueles que não nos tratam bem, de dar bom dia, boa tarde, boa noite, mesmo que seja o nosso pior inimigo. Começa esse processo revolucionário de vencer o ódio com amor, vencer a raiva com a nossa alegria, Senhor. Começa esse processo em nós, Pai, para que o mundo possa ver em nossas vidas, não o nosso amor, mas o Teu amor através de nós, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Debate 93.